A paz, amados, aleluia. A palavra do Senhor fala: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. E também diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria nessa noite, irmãos. Nós já temos sentido aqui grandemente a presença do Senhor, né? Nós fomos nascidos para adorar a Deus, não tem outra finalidade, outra razão pelo qual a nossa existência, nós existimos, é para adorar, para agradecer, para bendizer o nome do Senhor, né? Ainda que nós tivéssemos todas as farturas, todas as condições que o mundo possa dar, se nós não tivermos essa plenitude da presença de Deus em nós, nada disso adianta, irmão. Então é um momento sublime, é um momento de nós agradecermos pelo dom da vida, né, os livramentos, quanta proteção Deus tem nos dado, suprimento nossos alimentos, né? Tudo Deus tem nos dado. Então nós estamos aqui para isso, para agradecer, para exaltar o nome do Senhor. Eu já vi aqui que Deus nessa noite veio falando através do louvor, através da palavra que a Luana trouxe no início, né? Sobre relacionamento com Deus. Deus falou, já veio confirmando aquilo que Deus botou no meu coração. Deus me falou de uma coisa assim, de um propósito muito importante. Eu quero ir direto ao assunto. Deus me falou sobre a importância de nós sermos parceiros de Deus nos propósitos de Deus. Sabe, irmãos, nós já nascemos com um propósito definido. Deus já escreveu a nossa história desde a eternidade. Lá em Efésios fala que a nossa história já é contada desde antes de nós nascermos. Há um propósito, há uma história definida para a nossa vida. E o problema é que o homem, ele se desajusta diante de um mundo cheio de ofertas. Então o homem, o ser humano, ele se desajusta, ele perde o caminho que o Senhor traçou para ele. Então nessa noite eu quero falar sobre ser parceiros. Nós precisamos ser parceiros com Deus, no propósito que Ele definiu para as nossas vidas. Há um propósito que o Senhor definiu para nós, e nós precisamos fazer parceria com Deus. Deus quer, Deus está nos convidando a ser parceiro dEle, no propósito que Ele designou, que Ele traçou para nós. E é sobre isso, irmãos, porque Deus, Ele sabe que nós somos seres humanos sociáveis, nós precisamos de relacionamentos, né? Quando Deus entregou Eva para o homem, é porque Ele sabia que o homem não pode ficar sozinho, o homem necessita se relacionar. O homem não foi feito para ser uma ilha. E nós então, irmãos, o melhor de todo relacionamento, né? E graças a Deus esse ano nós fizemos 40 anos de casado, eu e a Zane. Mas o melhor de todos os relacionamentos, é o que dá consistência, base para tudo na nossa vida, é um relacionamento saudável, alinhado com Deus, nos propósitos do Senhor. Quando a gente se enquadra com a vontade de Deus, quando a gente entende, quando a gente se submete ao propósito de Deus, quando a gente refreia, não é, a nossa índole humana, quando nós sujeitamos a vontade de Deus, quando nós renunciamos a nossa própria vontade para ouvir e entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, aí nós começamos então a florescer, aí nós começamos então a realmente a viver aquilo que Deus tem para nós, o propósito que Deus tem para nós. Então, irmãos, eu queria falar, antes de começar a pregação propriamente dita, eu queria falar sobre 3 coisas importantes, porque não é fácil
nós acertarmos esse alinhamento com Deus, eu quero que os irmãos prestem bem atenção, que são 3 fatores fundamentais, duas coisas que nós precisamos reconhecer, e uma coisa que nós precisamos crer. Primeira coisa que nós precisamos reconhecer, que nós somos seres pecadores. Nós somos de índoles inclinados para o mal, para o pecado. Somos pecadores por natureza. A nossa, originalmente falando, a nossa natureza, desde Adão e Eva, nós somos inclinados ao pecado. Amém? Todo mundo concorda com isso? Somos pecadores. Ainda que alguém fale assim, não, eu sou uma pessoa correta, eu não mato, não roubo, não devo nada a ninguém, não falo mal de ninguém, sou uma pessoa íntegra. Ainda assim, tu és um pecador, como eu, como todos nós. Isso é a primeira coisa que nós precisamos reconhecer, que nós todos somos pecadores. A segunda coisa que nós precisamos também compreender e reconhecer é que todos nós carecemos da graça do Senhor. Aleluia, o Senhor derramou a sua graça justamente porque nós somos pecadores. É o bálsamo, é a oportunidade que Ele nos dá para nos levantar todos os dias, para que nós não venhamos a entrar num clausulo e ficar ali dentro de um quarto fechado, remoendo o nosso pecado. Eu não mereço, eu preciso morrer, eu não sou digno de nada. Não, irmãos, a graça de Deus, ela vem para nos restaurar, para nos renovar. As misericórdias do Senhor são novas todas as manhãs, aleluia. Nós precisamos reconhecer a graça de Deus. Somos pecadores, mas nós temos a graça de Deus sobre nós. Agora nós precisamos de crer uma coisa, 2 coisas nós precisamos reconhecer. Agora nós precisamos de crer em uma coisa, que Jesus Cristo, Ele é suficiente para nós. Ele tem recursos, Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em nos ajudar. Então nós precisamos crer que Ele é suficiente. Não tem outro meio, não tem outra tábua de salvação, não tem outro meio de nós nos assegurar, a não ser em Jesus Cristo, que foi pendurado no madeiro, na cruz do Calvário, para nos remir, para nos garantir vitória. Então, quando nós reconhecemos, aleluia, nosso estado de pecado, reconhecemos que a graça está à disposição e que Jesus Cristo, Ele é suficiente para nós, então nós começamos então agora a entrar numa dimensão de viver uma parceria com Deus. Agora sim, mediante, aleluia, esse reconhecimento, nós vamos ver. Quando comecei a meditar e escrever isso, me veio várias ideias, e o Senhor me limitou apenas um item para nos dar base para trabalharmos esse relacionamento, trabalharmos essa parceria com Deus. O Senhor me falava o seguinte, que para nós alcançarmos isso, nós precisamos de ter uma parceria, nós precisamos de ter princípios, né? É como se fossem regras, algumas regras. O Senhor estabeleceu princípios para nós vivermos uma vida de parceria. Há princípios, irmãos. Nós estamos acostumados nos dias que nós vivemos, que cada um tem o seu próprio princípio, a sua própria tese, mas o Senhor, Ele tem princípios que não são pesados, diz a Bíblia, não são pesados, são acessíveis, aleluia. E eu quero falar então, eu tinha planejado falar sobre vários princípios. O Senhor falou, não fica limitado a apenas um princípio, quem sabe domingo que vem você fala de outros, ou de outro. Eu tinha feito uma lista, comecei a estudar, mas quando cheguei no primeiro princípio, ela me deu margem para nós trabalharmos nessa noite, e talvez, nem sei se vai dar tempo para falar tudo. O primeiro princípio que o Senhor falou, para nós dar base, aleluia,
é como se fosse o trilho para nós começarmos a caminharmos num caminho de relacionamento, de parceria, de intimidade, de comunhão com Deus. É o princípio da fidelidade. Fidelidade é uma palavra meio assim difícil às vezes, né? A gente ouve, mas eu quero absorver nessa noite essa palavra chamada fidelidade. Eu gostaria que a Luana abrisse Provérbios capítulo 3, verso 3, para dar então assim base daquilo que nós vamos ler nessa noite. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Ou melhor, Luana, jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Aleluia, aleluia. O amor e a fidelidade são dois gomos do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, não precisa abrir, mas aqui a palavra fala que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do teu pescoço, escreva na tábua do teu coração. O versículo seguinte, deixa eu me ver, o versículo seguinte, por gentileza, o 4. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Ainda o 5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Irmão, fidelidade, é isso que o Senhor me botou no meu coração para nós meditarmos nessa noite a respeito da fidelidade como um princípio, aleluia, para que nós possamos viver uma vida de parceria. O Senhor está nos chamando a parceria, mas primeiro Ele falou: você está disposto a viver uma vida, esse princípio da fidelidade? Começa por aí. Você está disposto a viver uma vida de fidelidade? Porque a fidelidade, irmãos, ela está em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos, em cada situação, você tem a oportunidade de ser fiel. Em vários momentos nós vemos isso. Glória a Deus. Todos os instantes nós podemos, e nós vamos ver isso aqui agora, em 5 áreas. Nós vamos trabalhar 5 áreas aqui, apesar de que nós podemos ser fiéis e devemos, não só podemos, mas nós devemos ser fiéis ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Eu selecionei aqui apenas 5 áreas. A primeira área, nós vamos ver em 1 Tessalonicenses 5,17, em que nós podemos ser fiéis? Na oração. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai continuamente. Em outra tradução diz orai sem cessar, continuamente. Você quer manter um relacionamento, uma intimidade com o Senhor, você quer manter uma parceria de fidelidade com o Senhor, a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma vida de oração. Sabe, irmãos, isso é algo que nós precisamos nos habituar, nós precisamos cultivar em nós a oração. Muitas pessoas vão viajar, entram no carro e sai e esquece de falar: Senhor, me guarda, Senhor, me proteja. Nós vamos amanhecer um dia, muitas pessoas esquecem: Senhor, hoje eu tenho que resolver esse e aquele outro problema, me ajuda, abra a porta. Senhor, meus relacionamentos, ou que seja conjugais, ou que seja sociais, ou profissionais, nós precisamos ter esse hábito fundamental que todo parceiro de Deus precisa de ter, é o hábito de orar. Aleluia. Sem oração, irmãos, a gente fica uma vida muito limitada. E eu quero dizer uma coisa, que oração não é um monólogo. Muitas vezes a pessoa chega lá, meu Deus, faça isso, faz aquilo outro, mas esquece de ouvir a direção de Deus. Nós precisamos de aprender, de cultivar, falar: Senhor, é da tua vontade.
do que eu estou fazendo, do que eu pretendo fazer, está de acordo com os teus desígnios, os teus propósitos para a minha vida, ou é algo da minha emoção, da minha vontade pessoal? Eu não quero viver debaixo, Senhor, de uma índole da minha própria vontade, mas eu quero estar debaixo, sim, da tua vontade, do teu propósito sobre a minha vida. E isso se obtém através da oração. Aleluia. Sabe, irmão, se nós não tivermos esse hábito de oração e um diálogo, desenvolver esse relacionamento com Deus, às vezes alguém fala assim, mas eu não sei, eu mal eu oro pedindo a Deus, agora como que eu vou orar para ouvir a vontade de Deus? Desenvolva, irmão, desenvolva esse hábito. Vai orar e vai jejuar. Senhor, eu não estou conseguindo, me ajude, eu preciso ouvir a tua voz. Deus é fiel para nos fazer ouvir, para nos dar entendimento. Não tem esse ou aquele. Deus, ele não tem filhos prediletos, ele tem filhos que se submetem a ele. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu não sei, eu sou uma pessoa limitada demais, mas eu quero fazer a tua vontade, eu quero ouvir, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso entender qual é a tua direção sobre a minha vida, para que eu possa viver uma vida de relacionamento, de parceria com o Senhor. Eu não posso viver sem a tua presença, eu não posso viver sem a tua direção. A primeira coisa que nós precisamos, irmãos, é ser fiéis na oração. Se nós formos fiéis na oração, o Senhor tem vitória para nós, Deus tem direção para a nossa vida. Primeiro passo. Segunda, ser fiéis nas obras de Deus, nas obras da nossa vida. Nós temos por hábito fazer tantas coisas na vida, no dia a dia. Eu tenho vontade de trabalhar, eu tenho vontade de construir uma casa, de comprar um carro, de me casar. São as coisas da vida, e muito natural e muito importante tudo isso. Mas tem pessoas que deixam as obras da casa, da obra de Deus, relegam isso a um segundo, terceiro, quarto, quinto plano, né? E não fazem a obra de Deus. O Senhor quer e precisa que nós ponhamos no nosso coração o desejo de fazer a obra de Deus, ter prazer em fazer a obra de Deus. Quando eu vejo um grupo de louvor, ministério de louvor, louvando, adorando a Deus, está fazendo a obra de Deus. Quando eu vejo os irmãos que vêm na casa do Senhor com desejo de trabalhar, de limpar, de fazer qualquer coisa, eu vejo os irmãos fazendo a obra de Deus. Olha aqui que diz Tiago, capítulo 2, verso 14 até o 17, e diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, essa fé está morta. Irmãos, nós precisamos de ter interesse, saber o que eu posso fazer para a glória de Deus, para a obra do Senhor. O que adianta eu ter fé, falar eu creio em Deus, eu acho maravilhoso, mas se você não tiver uma atitude de querer contribuir, botar uma pedrinha, um alicerce, um tijolinho no reino de Deus, ajudar alguém, ver o que a igreja está necessitando, o que eu posso fazer para realizar a obra de Deus. Eu posso visitar alguém que está doente, eu posso dar uma palavra de ajuda para alguém, eu posso ver na igreja o que a igreja está precisando. Irmãos, não vamos ser apenas aquele crente que diz o seguinte: não, eu creio em Deus, isso é o suficiente. Não, nós precisamos de fazer algo, uma obra, fazer, aleluia, alguma coisa, né? Porque hoje todo mundo fala, a dinâmica é o que você tem e não o que você é, né? Então há essa dinâmica, eu vou trabalhar para me ter bastante,
agora a ser uma coisa secundária para muitos. E Deus, Ele quer que nós sejamos pessoas amorosas, pessoas que se doam para o reino de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, a segunda forma de nós sermos fiéis para quê? Para que a gente possa ter uma parceria. Isso é entrar dentro do propósito de Deus. Eu quero ter uma parceria com Deus, eu tenho que entender o propósito de Deus. E para mim entender o propósito do Senhor, a primeira coisa, eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel na oração, eu quero ser fiel também em praticar a obra de Deus. E em terceiro lugar, eu quero ser fiel no testemunho. Forte isso aqui que eu vou falar. Isaías 43:10 fala assim: vocês, Deus falando para o povo de Israel, na qual somos nós, vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo a quem eu escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas que eu sou Deus, declara o Senhor. Irmãos, não há lugar mais para crentes agente secreto, aquele crente que ninguém sabe que ele é cristão, porque ele não fala o nome de Deus, ele não dá uma palavra de incentivo, ele não dá uma força para alguém que está necessitado. Nós somos testemunhas da verdade. O Senhor nos capacitou, o Senhor já tem nos dado muitas experiências. Aleluia. Lembra, irmãos, de quanto livramento o Senhor já te deu, livramento de morte, de enfermidade, quanto suprimento o Senhor já tem te dado. Seja então testemunha vivo do Senhor. Nós não podemos ser fiéis a Deus, nós não podemos ser parceiro de Deus se nós omitirmos o nosso testemunho, porque há muitas pessoas que estão no banco do réu, no banco de Satanás lá como réu, e sem uma palavra de Deus, sem uma palavra de testemunho, eles vão para o inferno. E às vezes uma palavra de vida, uma palavra de testemunho da tua boca, você pode resgatar vidas que estão caminhando para o inferno. Não há lugar mais, irmãos, de nós virmos para a igreja e falar que está o suficiente. Não, nós precisamos ser testemunhas, nós temos que falar do amor de Deus, precisamos de falar. Nós somos testemunhas vivas de que Deus é o Senhor. Aleluia. O Senhor falou: vós sois minhas testemunhas, que eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Aleluia. Então, irmãos, quando nós somos chamados diante de um juiz para ser testemunha de um fato, ou é sim, sim ou não, não. O nosso testemunho é real, ele não pode ser um testemunho mais ou menos, meia boca, não. É isso aí, meu amigo, o seu juiz excelentíssimo. É dessa forma, assim que aconteceu. Então, da mesma maneira, irmãos, nós somos testemunhas vivas do amor, do poder, da libertação. Aleluia. Se você sente que você é esse testemunho, assuma. Você está na casa de Deus, você está experimentando as maravilhas do Senhor. Assuma a tua posição como testemunha do Senhor. Aleluia. Honre, aleluia, o chamado que o Senhor tem feito a você, a mim. Aleluia. Declare em bom e alto som quem é você, aquilo que Deus fez na sua vida. Muitas pessoas, irmãos, não têm tido mais esse privilégio, mas nós somos chamados para isso. Em quarto lugar, a nossa fidelidade, ela tem que ser estendido à nossa família. Fiéis na família. Glória a Deus. Está lá em 1 Timóteo 5:8. Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A palavra do Senhor fala em 1 Timóteo 5:8 que quem não tem o zelo pela tua família é pior do que o infiel.
Às vezes uma pessoa que cuida bem das pessoas de fora, zela, tem amor, mas dentro de casa é os troncos e barrancos. Aleluia! Deus se agrada de uma família bem estruturada, aonde a esposa respeita o marido, aonde o marido honra a esposa, aonde os filhos são submissos, né, reverenciam ao pai, obedecem aos pais. Então Deus está olhando, porque são os princípios da Bíblia, são os princípios da palavra. A palavra de Deus, ela está contida informações de que a família, ela tem que ter essa estrutura, irmãos. Nós somos uma sociedade que respeita a palavra, que respeita a família. Hoje muitas pessoas não têm mais os princípios familiares. Nós estamos vivendo numa sociedade que a gente toda hora ouve informações que pessoas estão passando por cima de princípios de família. Nós velaremos da palavra de Deus, teremos paciência com os erros uns dos outros, vamos orar uns pelos outros, vamos ajudar uns aos outros. Aleluia! Então, irmãos, isso é aquilo que Deus espera de nós, né? Então nós precisamos ser fiéis também na família. E a quinta e última área que eu quero falar aqui, interessante, estava dizendo aqui agora mesmo que Deus vem falando através do louvor, através da Luana, e falou agora mesmo também através da pastora Rosane sobre essa quinta área que eu separei aqui. Ela não sabe o que eu ia pregar, senão eu acho que ela nem falaria, mas eu creio que eu falei, Deus era para falar, eu que botei na boca dela para falar mesmo, sobre ser fiéis na área financeira. Então a gente tem que ser fiel. Nós queremos uma parceria com Deus, queremos, vamos andar nos propósitos do Senhor, vamos cumprir as regras de Deus, os princípios de Deus, para que Deus possa nos direcionar. Vamos, então vamos cumprir, vamos ser fiéis. E a quinta coisa, irmãos, eu falo pouco sobre isso, a verdade é essa aqui na igreja, às vezes me é um pouco desconfortante, mas nessa noite eu vou falar, porque Deus mandou falar. Malaquias 3, verso 8 até o 10 diz assim: poderá um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam os dízimos todos ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tanta bênção que nem terão aonde guardá-los. Irmãos, será que Deus é um Deus que está com dificuldade financeira para nos dar essa ordem para trazer os dízimos à casa dele? Não é isso não, irmãos. Nosso Deus é um Deus rico, Ele é dono de todos os recursos. Essa palavra aqui não é para engordar pastores ou para sair pelo ladrão, vamos dizer assim, para sobrar, sobejar. Não, isso aí, irmãos, é para Deus abençoar a quem honra, a quem é fiel. E o Senhor tem me falado muito que é para abençoar os fiéis. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos ajudar, mas Ele precisa arrancar de nós algumas travas, alguns entravamentos que está dentro de nós. Há pessoas que têm facilidade de ser fiel em tudo, em muitas outras áreas, mas quando chega na área do dízimo e da oferta,
essa pessoa tem dificuldade. Ele prefere ouvir às vezes um conselho de um João, de um Manel por aí. Eu vou me apegar nessa palavra que eu vi aqui na internet e eu não vou dizimar mais, porque isso aí é... Irmãos, não façam isso. Sede fiéis no pouco, porque sobre muito o Senhor te colocará. Não adianta a pessoa falar: eu vou fazer campanha, eu vou no monte, eu vou fazer campanha agora às quintas-feiras, eu vou fazer campanha para Deus me abrir a porta financeira, eu quero isso, quero aquilo outro. Mas se você não cumprir propósitos e princípios de Deus, aleluia, em todas essas áreas que eu tenho falado, e em particularmente nessa questão de dízimos e ofertas, não vai adiantar, irmãos. Melhor coisa é obedecer do que fazer sacrifício de tolo. Seja fiel. Mas eu não vou levar apenas R$5 de dízimo. Irmão, seja fiel no pouco. Se é R$5 de dízimo, fala: Senhor, glória a Deus, está aqui meus R$5, meus R$2, está aqui minha moedinha de 50 centavos. Sede fiel para Deus te abençoar. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo, olhando para a terra, para ver a fidelidade do teu e do meu coração. Aleluia. Então, quando nós dizimamos, nós estamos devolvendo aquilo que é de Deus. Não adianta falar para Deus bem assim: eu vou fazer um propósito, eu vou fazer um voto a Deus, se Ele me abençoar nisso ou naquilo outro, eu vou então pagar meu dízimo. Irmão, que fala é essa? Como é que você vai pagar o dízimo? Aquilo que é de Deus, você vai fazer voto com aquilo que é de Deus? O dízimo não é seu, não é meu, o dízimo é do Senhor. Não adianta você falar para você: eu vou fazer um voto com dízimo, com dinheiro de Deus. Faça voto com aquilo que é seu. O dízimo é do Senhor, não é teu. Aleluia. Sede fiel no pouco, irmão, e Deus vai te abençoar. Nós não precisamos de dinheiro para a glória de Deus. O Senhor, aleluia, Ele supre. Ele pode mandar alguém lá de São Paulo, dos Estados Unidos: eu vou depositar aqui na tua conta, na conta da igreja. O Senhor quer nos fazer prosperar. O Senhor quer trabalhar no nosso caráter, que é tão agarrado, é tão duro. Às vezes a gente, como eu falei, às vezes a gente faz de tudo na obra de Deus, mas na hora de cumprir a nossa obrigação, entregar aquilo que não é nosso, que é de Deus. Ele perguntou: em que vós me roubais? Vós me roubais? E o povo perguntou: em que é que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aleluia. Então, quando você entrega, você está repreendendo o espírito, o demônio do devorador. Há um devorador comendo pelas beiradas. Você não consegue prosperar. Não estou amaldiçoando ninguém, não, é a Bíblia que fala. Se você for lá em Joel 1:4, você vai ver que é um cortador, é um migrador e é um destruidor. Joel, capítulo 1, verso 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. E o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Quer dizer, não vai deixar nada. Por quê, irmão? Porque nós somos muitas vezes de cerviz dura, coração duro. Eu estou falando isso, irmão, é com temor a Deus. Eu não estou falando aqui para agredir a igreja. Eu estou falando para que os irmãos saiam daqui e meditem no que eu estou dizendo. Sabe que é necessário que haja sacrifício. Você imagina alguém que vai abrir uma empresa. Ele vai investir R$100 mil, vai investir R$10 mil, seja lá o que for. Ele, no momento que ele investe, ele não está vendo resultado. É a mesma coisa o dízimo. Você às vezes entrega o dízimo por fidelidade, por sacrifício, mas o resultado você vai ver lá na frente, irmão. Na hora você não está vendo. É como aquele empresário que investiu R$10 mil numa empresa. Daí tanto tempo ele vai ver ela começar a dar o lucro. Agora tem pessoas que chegam no meio do caminho, a luta está difícil, aí ele se acovarda e fecha a empresa antes de ver o resultado dela. Mas aqueles que são fiéis, aqueles que aguentam o tranco e se dedicam, vai ver a resposta, vai ver a empresa dele prosperar, crescer,
porque ele perseverou até o fim. Aleluia. Então, irmãos, nós não podemos fraquejar, nós não podemos duvidar. E a Bíblia tem uma passagem muito importante que Jesus Cristo falou, está lá em Marcos 12:41. Acha para mim, por favor, Luana, Marcos 12:41. Jesus Cristo, ele sentou de frente para o gasofilácio, e todo mundo vinha e botava dinheiro no gasofilácio, vinha, botava ali, muito dinheiro, pessoas ricas iam depositando, até que veio uma viúva, veio uma mulher pobre, uma viúva pobre, trouxe 2 pequenas moedinhas e botou ali 2 pequenas moedas. Jesus falou: aqui, meus discípulos, olha, vou te ensinar uma coisa. Está vendo aquela viúva? Ela fez a maior oferta, enquanto todo mundo estava dando tudo, estava dando o que sobrava. Ela trouxe o fundamento do seu sustento. Irmãos, vou repetir: Deus não precisa da moeda, dos 10 reais, dos 2 reais, dos 100 reais, dos 1000 reais. Deus, ele quer ver fidelidade. E ele mostrou ali que aquela viúva, ela tirou do sustento dela a fidelidade dela, porque ela confiava, ela sabia em quem cria, ela sabia que o Deus que ela servia é o Deus que supriria todas as suas necessidades. Os olhos de Deus estão olhando para nossas atitudes. Quando você vai no gasofilácio, quando você faz uma oferta, Deus está olhando o nosso coração para ver o que nós estamos fazendo, irmãos, se nós realmente estamos sendo fiéis. Tem um ditado que a pastora gosta muito de falar: Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele é fiel. Se ele falou que ele vai te restituir, ele lá em Malaquias, ele fala: se eu não vos abrir as janelas com portas do céu e vos derramar uma bênção tal que dela advenha maior abastança. O Senhor, ele tem promessa para os seus fiéis. Essa área financeira é uma área, aleluia, delicada, porque às vezes a gente fala assim: quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou lá, vou fazer uma oferta generosa. Amém, irmãos? A verdade é o seguinte, que Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele no pequeno, no pouco, para que Ele possa multiplicar, mas é uma questão de fé. Você tem fé, você pode crer, você acredita na palavra de Deus, você já experimentou a palavra de Deus, você sabe que Deus é fiel naquilo que Ele promete. Você já viu Deus fazer alguma coisa na tua vida? Já experimentou o poder dEle? Quem você testemunha do poder de Deus? Você já experimentou o que Deus fez algo sobrenatural, um milagre na tua vida? Você sabe que Deus é fiel? Porque se você sabe que Deus é fiel, você investe no Senhor, você investe na palavra, na promessa dele na tua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. É necessário sacrifício. Nós precisamos de aprender, porque esse evangelho sem sacrifício, sem esforço, não, esse não vale. Não vale esse evangelho sem sacrifício. A viúva, ela sacrificou e Jesus Cristo observou a fidelidade dela. Eu quero concluir minha fala falando em fidelidade. Tudo isso eu estou falando de fidelidade para aqueles que querem uma parceria com Deus. Não adianta falar: eu quero ser parceiro de Deus, mas se omite de andar nos princípios e de andar na fidelidade. Nós queremos ser parceiro, eu preciso andar em fidelidade, nos propósitos, nos princípios de Deus na minha vida. Há princípios a seguir, e fidelidade é o primeiro. Eu quero finalizar falando sobre 2 tipos
de fidelidade. 2 tipos de fidelidade, para que você possa se situar. Qual tipo de fidelidade que eu estou vivendo? Se é que você é fiel. Primeiro eu gostaria que a Luana abrisse Gênesis 28, 20. Nós vamos ler até o versículo 22, para você ver o primeiro tipo de fidelidade, chama-se fidelidade condicional. Eu sou fiel se tiver uma troca aqui. Se Deus fizer isso para mim, eu vou ser fiel. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele fez uma condição. Então, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Aqui Jacó lhe fez uma condição: se Deus me levar, se Deus me abençoar, se Deus me prover, se Deus me trouxer, se Deus fizer tudo, aí sim eu vou ser fiel no dízimo. Isso é uma forma falsa de fidelidade, é uma forma condicional. Você condicionar Deus de dar a Deus se Deus te der. Fizer uma barganha. É como o pai que chega para o filho e fala assim: meu filho, se você me obedecer, eu vou te dar uma bala. E não é isso que... Irmãos, Deus não precisa de bala, Deus não precisa de barganha, Deus não precisa de fazer chantagem com Deus. Deus é Senhor, Ele é o dono de tudo, e que importa é você ser fiel a Ele, e acabou, e pronto. Não tem esse negócio de ficar fazendo chantagem com Deus, não. Deus é Senhor, aleluia. Esse tipo de fidelidade condicional, isso é maligno, é egoísta e é injusto, né? E nós sabemos que tem muitos crentes que estão nesse ritmo. Ah, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou te dar fazer uma coisa, vou fazer um voto, vou fazer vou te pagar o dízimo. Irmão, nós precisamos criar vergonha na cara. Isso é obrigação do crente, é devolver aquilo que é do Senhor. Isso é de Deus. Você quer viver uma vida de um cristão fiel, ter um alinhamento com Deus, né? Quer experimentar um relacionamento, uma parceria, porque é bom ser parceiro de Deus, porque você anda, aleluia, a presença de Deus vai com você, aonde você for, Ele está com você, é parceria. Você é fiel a Ele, Ele é fiel a você. Você pensa bem dentro da igreja, um monte de crente deve ter, digamos que tem um grupo que é fiel e outro grupo que não é fiel. Vocês pensam que Deus vai se relacionar mais com quem? Com aqueles que são fiéis a Ele. Ainda que a misericórdia dele é grande, mas a fidelidade dele, irmão, está sobre aqueles que são fiéis. Serei fiéis com aqueles que são fiéis com Ele. Glória a Deus. Então, irmãos, tem muita gente, né, que está vivendo esse tipo de sacrifício, de fidelidade condicional. Aleluia. Eu quero falar do segundo tipo de fidelidade. É a fidelidade todavia. Todavia. Abacuque 3,17. Esse que eu estava falando, esse hino que cantou aqui, eu até gostaria que os irmãos cantassem para encerrar. Vem vindo para aqui. A fidelidade todavia. Me ajude aqui os louvoristas, nós vamos fazer um louvor. Olha bem, mesmo Abacuque 3,17, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento na lavoura, nem ovelha no curral, nem boi no estábulo, ainda assim, ou seja, todavia eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia, mesmo que me falte nada. Abacuque, quando escreveu isso, ele não impôs condição.
Ele não impôs regra, Ele não falou, eu só vou ficar nessa igreja se tudo estiver dando certo, se eu prosperar. Não teve nada disso. Ele falou, eu vou ser fiel ao Senhor, independente de qualquer situação. Todavia eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, independente da circunstância, irmãos. Você precisa primeiro aprender a ser fiel. A prosperidade é algo que vem após a tua fidelidade, a tua confiança, mas não queira estipular esse princípio, essa condição diante de Deus. Aleluia! Um dos maiores enganos que o diabo tem posto na humanidade é dizer que o crente só é próspero se ele está sendo abençoado. Prosperidade não é dinheiro, irmão. Prosperidade é a presença de Deus, é alinhamento com Deus, aleluia, viver uma vida de parceria com Deus. Isso é prosperidade. O diabo bota às vezes na cabeça da pessoa: você só é próspero se você tem dinheiro. Não, irmão. Todavia me alegrarei. Jesus Cristo, quando estava lá no Getsemane, aleluia, ele falou para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Todavia, seja feita a tua vontade. Então, irmão, para nós sermos parceiros de Deus, é necessário esses princípios. E o primeiro princípio é fidelidade, oração, obras, testemunho, família, vida financeira. Seja fiel por amor, nunca por barganha. Vamos louvar o Senhor. E quem quiser receber oração, vem chegar aqui para frente. Eu quero vamos ficar de pé pelo menos. Eu quero convidar os irmãos, porque Deus quer que nós nos alinhemos. Aleluia. Se você no teu coração sentir: Senhor, eu quero ser parceira do Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero me submeter, eu quero andar, aleluia, nos teus propósitos, na tua direção, nesses princípios que a tua palavra nos ensina. Preste atenção, se você sentir, pode vir, nós vamos estar orando logo em seguida desse louvor.